Essa mulher estava fugindo do casamento, então se escondeu em um caixão. O noivo chegou bravo atrás dela e começou a procurar por ela em todos os caixões da funerária. Ele foi até o vendedor falando alto, perguntando se ele havia visto uma mulher vestida de noiva. O vendedor perguntou se ele precisava de alguma ajuda. Foi nesse momento que ele viu a noiva em um caixão à sua frente. Com isso, ele descobriu o paradeiro dela e decidiu comprar o caixão. O vendedor pediu o endereço para a entrega, mas o homem respondeu que iria levar ele mesmo. A noiva ficou muito preocupada com o que aconteceria com ela, então deu uma olhadadinha para ver o que estava acontecendo. O noivo havia colocado o caixão no carro, mencionando que já sabia que ela estava escondida, e que agora faria uma cerimônia por ela ter desistido de se casar com ele. E então saíram. Horas depois, o noivo perguntou se ela se lembrava da frase que ela tinha dito a ele. Só por cima do meu cadáver. Ele disse que agora iria conceder esse desejo para ela. Nesse momento, a noiva começou a chorar bastante. Tempos depois, quando a cova estava quase pronta, o homem disse que já que a mulher tinha negado o acesso ao corpo dela, agora ela ficaria com os vermes da terra. O segurança terminou de cavar, e foi então que de repente alguém apareceu. Para a surpresa deles, era o dono da funerária. Ele saiu do carro pedindo desculpas ao homem, dizendo que, por engano, havia vendido o caixão errado, e que, na verdade, ele já estava reservado. Mas para compensar o erro, o dono trouxe outro caixão, um bem maior e mais caro. O homem olhou para ele e disse que isso foi até bom. De repente, ele empurrou o cara para dentro da cova. O vendedor ficou sem palavras com a atitude do homem. O homem pediu ao guarda-costas para deixar a cova ainda maior, que coubesse 2 pessoas. E já que ele trouxe outro caixão, isso seria mais fácil. Então, ele foi até a noiva e a tirou do caixão, dizendo para ela parar de chorar, que não queria ver a tristeza. Ele a jogou no guarda-costas, já que seria ele quem iria fazer todo o trabalho sujo. A noiva também foi jogada na cova com o dono da funerária. Nesse momento, a mulher implorou, dizendo que havia mudado de ideia e que iria se casar com ele. De repente, o homem tampou a sua boca e pediu para ela ficar quieta, pedindo que acreditasse nele. Ela se soltou e disse por que ele estava impedindo-a, já que ela poderia salvar os dois. Ele disse que veio resgatá-la daquele maníaco. De repente, um gás começou a aparecer no cemitério. O guarda-costas achou estranho e perguntou o que era. O homem respondeu que era apenas incenso. Os ancestrais acreditaram que trazia sorte. Ele nem imaginava o que estava prestes a acontecer. O homem falou que tinha um plano e que a mulher não precisava se preocupar, pedindo para ela fechar os olhos. E assim, ela fez o que ele pediu. O noivo estava tranquilo esperando o guarda-costas aparecer, mas achou estranho porque ele estava demorando tanto. Então decidiu verificar por conta própria. Ao chegar no local, ele encontrou o guarda-costas dormindo na cova. Ele então concordou e disse que havia perdido os dois e pediu desculpas. O patrão ficou muito bravo com a incompetência dele e começou a xingar bastante. O noivo começou a procurar por eles, mas quando foi abrir o caixão, liberou um gás que o fez dormir na hora. Os dois estavam escondidos, vendo tudo. O homem disse que o sedativo funcionava perfeitamente e que agora os dois estavam livres para irem embora. Em seguida, ele chamou a polícia para prender os dois. A mulher pediu desculpas por duvidar dele. O homem, por sua vez, disse que agora ela era livre para fazer o que quisesse de sua vida. O que achou dessa história? Me conta aí nos comentários.